reforming institutions and changing ideas in the Brazilian judiciary. As I mentioned before, Minister Nelson Jobim was very much part of this process as Minister of Justice, as Minister at the Supreme Court, as the Chief Justice of Brazil. Professor Joaquim Falcão is constantly part of that debate, has been, continues in his articles to the media in Brazil. And obviously Lynn Hammergren has been also, is very knowledgeable about that in Brazil, having worked on the issue, and she brings also expertise about the same issue in other latitudes. So very glad to have you here, and I would like to invite Minister Nelson Jobim to start noticing that for him is a return to the Wilson Center, because he was here with us in 2008 as Minister of Defense when we had a major event about actually infrastructure projects in the Amazon and their impact on the environment. So, Minister, you have the floor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos estabelecer, ou pelo menos examinar a questão judiciária do Brasil e a finalidade da lei e as regras da lei para entender do que se trata. Ou seja, o objetivo, ao fim e ao cabo, de um sistema judicial é exatamente a garantia do Estado de Direito. Mas isto não é uma atividade teórica. Ou tem ou não tem. Ou está próximo de ter, ou muito distante de ter. O que significa que precisamos ter um sistema judicial que produza decisões finais em tempo social e economicamente conveniente. Porque não adianta produzir uma decisão judicial se o tempo da produção da decisão acaba sendo sem nenhuma consequência na situação. E veja bem, se você tem um sistema judicial em que as decisões não são tomadas dentro desse tempo, evidente de que as pessoas prefixam esse tempo para estabelecer um tipo de transação. Porque sabem de que a decisão contrária à sua posição antilegal vai ser tomada daqui a X tempo. Então eu negocio de forma tal que esse X tempo me seja conveniente. A reforma, a alteração e a produção de decisões em tempo, nesse sentido, nesse tempo social e economicamente conveniente, importa em você alterar o mercado de trabalho. Não se pense que dentro de uma estrutura de um poder judiciário ineficiente, em torno dele não se organizam estruturas que sobrevivem com esta ineficiência. Eu me refiro à própria estrutura judicial, à própria estrutura da advocacia. Observem, por exemplo, de que nós tivemos como tradição, e agora buscamos o contrário, no Brasil, de você ter uma decisão de primeiro grau absolutamente ineficaz. O que dava a dizer que uma decisão de um juiz de primeiro grau era uma decisão, era um local em que meramente se produzia a prova e se sorteava quem era o recorrente. E se estabelecia uma estrutura de recursos que produziu também uma estrutura de advogados. Ou seja, se havia, num determinado momento do tempo, isso eu estou falando nos anos 50, em que havia juízes, estruturas de advogados de primeiro grau, que tinham lá os seus representantes nas capitais dos estados, sede dos tribunais de justiça, depois isso se inverteu. Os grandes escritórios de advocacia da capital tinham estruturas de primeiro grau. Para quê? Para produzir decisões que pudessem vir ao segundo grau e, portanto, manter a estrutura dessa advocacia. Então tem que ser claro de que não adianta se pensar de que a mera racionalidade da eficácia do sistema vá produzir decisões e resultados legislativos que alterem. Precisamos ficar claro que tem que estabelecer um mecanismo de transição para que isso se resolva, porque ninguém vai deixar se suicidar. Ponto. Não vá pretender que
uma estrutura advocatícia para os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, vai deixar se desmininguir porque nós tomamos uma decisão de que os recursos não vão subir para o tribunal. É evidente que o processo democrático assegura a estes personagens que os seus interesses sejam discutidos. E a soma desses interesses é que vai produzir a situação. Então, quando se mencionou essa reforma, houve, principalmente a reforma da emenda 45 de 2005, essa negociação foi clara. Ou seja, houve alguns momentos em que nós tentávamos superar essa situação, impondo determinadas posições, como a questão, por exemplo, da súmula vinculante, que era um mecanismo importante no que diz respeito a isso, e também a repercussão geral. Vamos deixar bem claro que essa repercussão geral nada mais é, de uma forma de outra estruturação, do que a avocatória do antigo regime. E quando nós discutimos na Câmara, eu era ministro supremo e negociava na Câmara a elaboração dessa emenda, se falava muito no Supremo da necessidade da retomada da chamada avocatória. Aí eu disse ao ministro Moreira Alves e ao Pertence, diz, olha, não podemos usar essa expressão. Inventem um outro nome, porque se botar esse nome, ninguém vai ler e vai ser contra. Mas não só isso, inventem um nome comprido, que seja difícil de você memorizar. Porque aí quando você vai discutir, isso é verdade. Você vai discutir, você vai dizer, como é o nome daquilo? Aí o Moreira Alves é que bolou aquele nome comprido. Repercussão geral das questões constitucionais discutidas. Então aquela coisa viabilizou a descolagem da concepção do período militar. Porque se viéssemos com a expressão avocatória, mesmo que a regra tivesse conotações diferentes, não adiantava. Porque você tinha que enfrentar essa situação política. De outra parte, você tinha também o problema a enfrentar dos próprios tribunais superiores, da disputa entre os tribunais superiores e os tribunais estaduais, e da disputa entre os tribunais estaduais e os juízes de primeiro grau. E essa disputa existe. Ou seja, eu me lembro que nós pretendemos, em 88, inviabilizar o acesso aos tribunais superiores, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, de matéria de natureza processual. Aí o que tivemos? Tivemos uma enorme reação dos professores de direito processual, porque achavam de que aquilo seria uma desqualificação da sua ciência, o fato de que essa ciência não seria objeto de discussão nos tribunais superiores. Era fato. Agora, observem bem, quando se está a se produzir a discussão de uma reforma, nós precisamos deixar muito claro que a gente não escolhe interlocutor. Os interlocutores são aqueles que se encontram ali, ponto. E não se pretenda também desqualificar as razões do interlocutor. Você pode até odiar, achar que aquilo é uma desfaçatez, não importa, é um fato. Então, a condução do processo de reforma se deu exatamente nessa linha. Tivemos sorte também na emenda 45, sorte e... A verdade é que foi negociado antes também. A nomeação de um relator no Senado, que era o senador José Jorge, e que apresentava-se a todos como um caipira. Ou seja, como não soubesse nada. Não sei nada, vocês vêm com isso. E aí, com isso, nós conseguimos avançar pela habilidade do Zé Jorge. Observem, o Congresso não é local de arbitragem, de disputa entre as estruturas da magistratura. Então você tinha lá a Associação dos Magistrados Brasileiros, que nada mais é do que a Associação dos Juízes Estaduais, a Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Advogados dos Juízes Trabalhistas, que por sua vez é uma associação desprezada pelas outras, já que a Justiça do Trabalho é tratada dentro da estrutura judicial com desprezo. Aquilo ali é uma justiça de contabilidade. O Zé Jorge conseguiu estabelecer esse tipo de situação, houve uma negociação forte,
dentro dessa estrutura de elaboração da emenda, eu e o ministro Gilmar Mendes fizemos todos os trabalhos junto ao relator, de absorção. Enfim, houve uma série inclusive de expertises regimentais para conseguir resolver as dificuldades. Agora, o que temos hoje? Temos hoje um avanço. Alguém a dizer, não, mas não chegamos ao ótimo, porque o ótimo não se consegue num processo democrático. O ótimo pode se conseguir, o ótimo acadêmico se consegue nos momentos ditatoriais, em que, se o personagem da tua escola assumir essa ditadura, você vai ficar muito feliz, porque ele vai conseguir, pelo menos, formatar autoritariamente o problema. Nós estamos avançando, o Supremo Tribunal, os tribunais superiores estão caminhando, e o caminho também se deu por uma mudança ocorrida com a Emenda 45, que foi a criação do Conselho Nacional de Justiça. Qual era o problema que tínhamos até então? O valor e o prestígio do magistrado estava muito vinculado à erudição das suas decisões. Ou seja, o ponto-chave para o desenvolvimento da carreira e para o seu prestígio era a capacidade e o conteúdo de suas decisões. O que levou progressivamente, isto começou nos anos 80, Joaquim, começou progressivamente o juiz se distanciar do caso concreto, para usar o caso concreto como um mecanismo de prestígio pela leitura de suas decisões. Isso teve uma consequência evidente. O recurso de apelação se tornava algo absolutamente necessário para o próprio juiz, o que casava os dois interesses. O interesse dos advogados de replicar as demandas em segundo grau e o interesse dos juízes que as suas decisões fossem conhecidas no segundo grau. Isto produziu uma enorme situação. E vejam, com isso também tivemos uma distorção que era o ponto fundamental, e o único ponto para a magistratura era o caso. Aquela demanda. Não havia nenhuma visão sobre o todo. Foi antes da instalação do Conselho Nacional de Justiça, na presidência do Supremo, nós começamos a introduzir as estatísticas. Ou seja, a análise não do caso, mas sim do conjunto de casos e da forma de atuação do sistema judiciário. Criou-se determinados índices de apuração de resultados. Nós tivemos lá o que nós chamamos de taxa de congestionamento, usando uma linguagem de trânsito, para mostrar o que entrava era bem superior do que saía. Também verificamos taxas como esta, que os tribunais estaduais, principalmente, não tinham a mínima noção, que era o grau, digamos, a consistência entre o índice, o grau de recorribilidade das decisões de primeiro grau, somada ou vinculada ao grau de reformabilidade dessas decisões. Ou seja, quanto mais, se nós tivermos um grau de reformabilidade alto das decisões de primeiro grau, significa uma inconsistência do sistema. Ou seja, o primeiro grau não está consistente com o segundo grau. Ora, se o primeiro grau não está consistente com o segundo grau, eu, advogado, quero marchar nessa possibilidade das minhas coisas serem reformadas. E aí você tem, então, uma consistência entre uma taxa alta de recorribilidade vinculada vis-à-vis uma taxa alta de reformabilidade. Vocês vão achar curioso e estranho, mas o fato é que, por exemplo, teve um caso, quando nós analisamos isso, e, enfim, eu mexi com essas coisas, que foi curioso. Havia um tribunal no país, tribunal estadual, que havia uma inconsistência interna no próprio tribunal. Você tinha um grupo de juízes no tribunal, os desembargadores, que julgavam a matéria X de forma X',
E havia um outro grupo, desembargador, que julgava a mesma matéria X da forma XA. Ou seja, havia uma inconsistência interna. E aquela inconsistência interna estava alimentada, e, na verdade, ela surgiu de um problema trivial. Ou seja, houve um concurso na Faculdade de Direito local para uma cadeira lá de Direito Civil. Disputaram 2 desembargadores. Um ganhou e outro perdeu. E daí surgiu a inimizade. Uma inimizade que foi levada para dentro do tribunal. E aí você tinha essa seguinte situação, em que, dependendo da distribuição do processo, tu poderia ter a solução XA ou a X'. E aí, eu, inclusive, com esse tribunal, eles ficaram bravos comigo, mas não tem importância. Eu fiz a seguinte, depois que eu identifiquei o problema, a sala fechada, evidentemente. Identifiquei o problema, eu disse a eles o seguinte: qual é a pergunta normal que faz um cliente ou advogado de primeiro grau? Vamos apelar? Ele vai perguntar, mas qual é a chance de ter uma solução que me convenha? Aí eu disse, no tribunal de vocês, a resposta é o seguinte: vai depender para que Câmara for distribuído. Aí eu disse o seguinte: bom, a pergunta subsequente do cliente inteligente é: como é que se faz para que a minha ação vá para a Câmara número 1 e não vá para a Câmara número 2? Aí eu disse, olha, o personagem mais importante desse tribunal é o distribuidor. E aí vem atrás de si toda a camada de corrupção. Uns vão apostar na sorte e outros vão tentar dirigir a sorte. Ou seja, esta inconsistência não era, veja, o pior é o seguinte, era uma coisa de boa fé. Não era de má fé. Eles não se davam conta. Você sabe muito bem que é muito fácil, no meu ponto de vista, de você tratar com bandido. Gente, uma fé é excelente você discutir e resolver problemas com ele, porque você sabe qual é a linguagem. Agora, o idiota de boa fé é um desastre. Porque esse não tem jeito. Porque de boa fé você tem dificuldade imensa de conduzir. E nós tínhamos os bem intencionados, realmente bem intencionados. Não tinha ninguém, digamos, que explicitasse um interesse. Não, era tudo bem intencionado. Agora, o que faltava? Faltava exatamente essa visibilidade. Nós criamos esses institutos, essas tabelas todas, com uma certa dificuldade, porque os tribunais não tinham nenhuma estrutura para isso. Foi se criando, acabou funcionando. Hoje é aquela chamada justiça em números, que a Fundação Getúlio Vargas se utiliza muito para análise das situações do Poder Judiciário, que é muito bom. Tem lá ainda deficiências, mas vai. Aí, então, resolvemos, com a aprovação da emenda constitucional, surgiu o primeiro problema, que era a instalação do Conselho Nacional de Justiça. A instalação desse conselho tinha uma dificuldade. Os juízes eram absolutamente contrários. Com exceção da Justiça Federal, que aceitava, e a Justiça do Trabalho também, mas a Justiça Comum, que é a massa da magistratura nacional, não aceitava. A primeira composição era vital, porque se fracassássemos na primeira composição, no sentido dos resultados, nós teríamos uma imensa dificuldade. Então eu transitei muito nas negociações com os juízes, com os tribunais, para a indicação dessa primeira composição, como também no Senado e na Câmara, como também na Ordem dos Advogados. Ou seja, para evitar que esta composição fosse uma composição desastrosa. Mas tínhamos uma dificuldade, é que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, indicava o corregedor. E na indicação do corregedor, indicou exatamente um corregedor que era absolutamente contra o próprio Conselho. Absolutamente contra. Porque a magistratura não enxergava o Conselho como um órgão de gestão e de administração macro do sistema judiciário e da solução de problemas macro. A magistratura enxergava o Conselho exclusivamente como um órgão de repressão ou de correição. Então indicaram exatamente um juiz dessa natureza. Quando nós instalamos o Conselho, surgiu o problema. E aí o Joaquim assistiu isso, porque o Joaquim estava lá pelo Senado.
qual era a opção política de condução daquilo que, no caso, eu que estava na presidência tinha que tomar? Ou eu tentava mexer com os dois braços do Conselho, o braço de gestão e o braço de correção, ou eu escolhia um deles. Eu entendia que se eu mexesse com os dois, eu não conseguiria avançar. Então, o que fizemos? Comecei a mexer com este, fazendo o corregedor ver de que se ele não aceitasse o que nós estávamos fazendo neste braço, eu ia mexer com o braço dele. E aí ele percebeu de que era importante ter apoio para isto aqui e adiar ou jogar no tempo a função correcional. O Joaquim ficava nervosíssimo com isso, você lembra disso? Pum. Por quê? Porque tudo que era reclamação que vinha, ele amorcegava, digamos assim, na linguagem. Ou seja, mandava um despacho, chega despacho, diga ao fulano, ouça-se Beltrano, etc, etc. Mas nós não podíamos, naquele momento, tentar desenvolver este braço sem consolidar a posição. E a consolidação da posição se deu pelo enfrentamento da questão do nepotismo. Ou seja, que era aquela nomeação indiscriminada de desembargadores dos seus parentes. Ou seja, tão parente, inclusive aquelas nomeações cruzadas que foram resolvidas por essa resolução. Eu conto a vocês de que quando nós discutimos a elaboração da regra do nepotismo, eu resolvi abrir a discussão e enfrentar os próprios desembargadores, enfim, sobre o assunto, para não fazer uma coisa fechada. E houve uma célebre reunião em São Luís do Maranhão, em que reunia-se os desembargadores e os corregedores de justiça, e eu fui para apresentar qual era a solução que nós estávamos trabalhando no Conselho e o anteprojeto, digamos assim, da resolução sobre o nepotismo. Bom, evidente que era aquela história de você jogar carta na casa do bandido. Então, o que a gente fez? Eu mandei levantar, isso aí eu aprendi no parlamento, né? Eu mandei levantar qual era a situação desses juízes que iam comparecer na reunião. Quem tinha parente contratado. E fiz uma ficha. Fulano de tal, tem lá a prima do fulano, a sobrinha, ou a cunhada, ou a direta ou indireta, enfim, eu tinha uma ficha de cada personagem. Aí eu fui, fiz a exposição inicial, eles vieram com um cabedal de acusações em relação a mim, dizendo que aquilo era alguém que era externo ao judiciário, não sei o quê, enfim. Depois eu tinha que responder essas objeções. E na resposta às objeções eu escolhi 4 ou 5, que foram os mais aguerridos, que normalmente eram, evidentemente, que eram os mais comprometidos. Porque aquele que não tinha comprometimento não entrava na discussão. Aí eles fizeram, aí eu peguei os 4 e comecei a responder as objeções deles, sem dizer que eles tinham contratação. Mas os exemplos que eu dava eram os exemplos do caso de cada um. E eles se deram conta que eu sabia. E aí recuaram na discussão. Porque eu comecei a dar o exemplo. Imagine a seguinte hipótese. Era a hipótese que ele tinha com ele. Imagine que se o senhor contratasse uma fulana, e ele ficava duro. E eu mexia em papel. Então, para eles terem a notícia de que eu tinha o elemento. E aí o sujeito se acovardava, evidentemente. Isso é uma técnica de debate, né? Evidente. E aí nós conseguimos ultrapassar esse problema. Publicou-se a regra, e inclusive deu origem a uma ação direta de constitucionalidade movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Agora, observem bem. A Associação dos Magistrados Brasileiros havia ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Conselho antes mesmo da promulgação da emenda. Ele entrou com a ação antes da promulgação. Tudo bem. Entraram com a ação foi distribuída para o... Felizmente, foi distribuído. O relator, não houve nenhuma direção, mas houve realmente uma sorte imensa que o relator tenha sido um juiz de carreira, porque se o relator fosse um juiz como eu, ordinário fora da carreira, dava problema. E foi o Peluso que tinha um grande prestígio na carreira. Foi ótimo. E o Peluso é um sujeito muito lúcido, fez um grande voto, resolveu o problema, julgou a improcedente ação de inconstitucionalidade. Aí vem a própria MB
e entra com a ação direta de constitucionalidade da resolução do nepotismo. E foram fazer aquela cena que todos fazem, de levar tinha a fotografia, aquela coisa toda, levar a petição, entregaram para mim, etc. E eu fiz uma brincadeira. Eu disse para eles o seguinte: olha, vocês observam, vocês entraram com a ação direta de constitucionalidade do Conselho. E eles, pois é, mas agora estamos entrando com uma ação direta de constitucionalidade de uma decisão importantíssima do Conselho. Aí eu fiz uma maldade. Aí eu disse a eles o seguinte: eu estou vendo aqui uma briga interna. Mas como briga interna? Sim, vocês têm uma briga interna. É juiz de primeiro grau com o desembargador. Não, absolutamente, não. É porque vocês não nomeiam parente, agora eles nomeiam. Logo, vocês não querem que eles nomeiem. Agora, qual seria a posição de vocês se vocês conseguissem nomear parentes dentro da própria vara? O que era verdade. Aquilo era uma disputa interna dos desembargadores com os juízes, ponto. Ou seja, nós precisamos ter a lucidez de compreender do que se trata, independentemente de acharmos bom ou mal, para termos uma fórmula pelo qual. Agora, volta esta disputa, o Conselho conseguiu se consolidar, bem ou mal, ainda tem ajustes a serem feitos, e esta luta de desqualificação do Conselho antes volta com a lei orgânica da magistratura, com um projeto que está circulando, que tenta esvaziar tudo que se obteve. Agora, alguém ia dizer, mas isso é horrível. Não, faz parte do jogo. Faz parte do jogo político. Eu não creio que vão ter condições de aprovar isto. Eu vou me mobilizar, inclusive, contra isto lá no Congresso, mas isso faz parte, e é importante que seja assim, porque as gerações que vão assumindo a magistratura começam a perceber e se distanciar desse tipo de corporativismo maldito, inclusive. Agora, nós precisamos tratar isto como um instrumento para um progresso do sistema e do própria afirmação legal. Eu não me distanciei longe da temática, mas agradeço a possibilidade de ter dito alguma coisa. Obrigado. Muito obrigado, ministro. I think it's fascinating to know the inside story, how you really reform things. And, I think there was the movie Lincoln. There is something of the sort in terms of how decisions were made, because someone decides to do some things at key moments. And I thank you very much for this illuminating testimony you gave. Professor, I would invite you to now, are you as, I will use the word optimistic, because to show you my point of view, that this action to try to empty, to downgrade the Conselho will not be successful? Are you as confident as minister about that? Fully confident, fully confident. But first, Paul, thank you for inviting us to be here in such a prestigious company, Lynn and our friend Nelson Jobim, with American University and GV São Paulo. It's not the first time I'm here. We have already been in 2 or 3 other times. Same subject, the judiciary and democracy in Brazil. But I will follow the leader, and I will speak in Portuguese. I'm going to show you a small video, 1 minute, on the Mensalão case. And then I will follow with some data from the Supreme Court. And I try to raise a diagnosis of what I call the main challenge that we have to face now. Okay? Tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Que eu não conto mentir. Tudo que eu disse, eu ratifico. Eu reafirmo, senhor relator.
mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. Mais de 600 depoimentos. Nenhum deles incrimina José Dirceu. Mas eu não quero convencer Vossa Excelência. Eu que estou convicta. Acho estranho e muito, muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve caixa 2 é crime. Absolutamente ninguém tem legitimidade para transgredir as leis e a Constituição de nosso país. Por favor, não vou reconsiderar. A matéria foi decidida ontem, a matéria Por 5-4 e 2 ministros não estavam. Não há problema isso. O que eu mostrei para os senhores? Na mesma linha do ministro Adams, na mesma linha do embaixador, na mesma linha de todos que me precederam, eu não mostrei um caso de corrupção. Eu mostrei a democracia funcionando no Brasil. Todos, na maior parte das vezes, se pensa, e os headlines, sobre corrupção no Brasil. Mas o que está em evidência no Brasil, nesses casos, é, como disse todos que me precederam, judiciário independente, transparência, acesso à justiça. E eu pensei que nada mais, nenhum melhor argumento do que eu mostrar o funcionamento que todos aqui mencionaram. E isso é nesse contexto de uma democracia que se consolida, tem seus problemas, mas que se consolida, que eu vou trazer alguns dados sobre o que eu acho que hoje em dia ganha a legitimidade institucional do Supremo, da Advocacia Geral da União, do MP, das organizações da sociedade civil, como Oscar bem mencionou. Nós temos alguns problemas que se passam para um nível operacional. E esses problemas a nível operacional são importantes, porque eles contribuem ou não para a legitimidade dessas instituições que estamos construindo. Eu aperto onde? Não. Ok. A nossa escola tem qualquer um que queira acessar o Supremo pode acessar, mas vai acessar através de dados individualizados. O que a escola fez foi um grande banco de dados sobre o Supremo e, mais ainda, uma compreensão capaz de nós fazermos macroanálises sobre o Supremo. Então, isso é um acervo muito rico. Nós temos hoje um time com engenheiros estatísticos, matemáticos, professores, e somos capazes, por exemplo, de identificar qual o maior advogado que mais litiga, como é que ele consegue os votos dele com os ministros A, B ou C, e qual a tendência provável no julgamento Y, Z ou L. Então, nós podemos não somente identificar a rotina, mas também fazer macroanálises. Essa macroanálise sobre o Supremo, que é o foco da Escola de Direito, ela se insere no que nós chamamos de um constitucionalismo de realidades. Ou seja, nós queremos construir, não somente, como Oscar muito bem explicitou, temos uma Constituição muito peculiar, um novo modelo de Constituição. Isso implica também um novo modelo de pensar a realidade e a Constituição nossa. Daí a necessidade de mais e mais nós captarmos o que realmente ocorre, no nosso caso, no Supremo. Um dos problemas é que nós temos 38 meios processuais de chegar ao Supremo. Então, você tem praticamente portas abertas, é como se fosse um imenso palácio com 38 portas. E isso
provoca uma grande complicação, uma inundação de processos no Supremo. E esse é um dos cores da nossa discussão. Tem essa situação aí que diz bastante bem que só que esses processos que chegam no Supremo, só 90% são recursos, o que faz com que o Supremo, em vez de seja um Supremo de conteúdo, de substância, ele seja mais um Supremo processual, o que realmente não é o que a Constituição quer. Mas como o ministro Jobim mencionou, nós temos que ver toda a realidade envolvida no legal framework, constitutional legal framework, que o embaixador mencionou. Agora, o que acontece com a... Então, o Supremo se divide em cortes, decisões individuais e no colegiado. Não é? Mais de 80% são decisões individuais. Poucas nas câmaras, não é? E pouquíssimas no colegiado. E essa pergunta, então, é uma pergunta se é isso que a gente quer. Né? Só que essas duas perguntas não foram feitas por brasileiros. Foram feitos pelo Chief Justice Charles Evan Hughes, aqui nos Estados Unidos, em 1937. Ou seja, os mesmos problemas da modelagem organizacional do Supremo é algo que uns enfrentam mais cedo, outros enfrentam mais tarde, os senhores enfrentaram mais tarde, mas eu achei essas duas citações muito adequadas a descrever um pouco o que a gente vê hoje. E o que ocorre com esses recursos e tudo? É que mais de 80% você vê por ministro. Eles são recusados. Ou seja, o que você tem é um estímulo a demandas, tá certo? E que mais de 80% são recusados. Qual é o custo dessa estrutura recursal? Esse é uma questão, porque o Brasil deu tudo ao seu Supremo. Deu orçamento, deu independência, deu juízes corretos. Mas o Brasil precisa que esse Supremo corresponda. E isso necessita de uma certa remodelagem do processo. Só para os senhores terem uma ideia, um juiz de primeira instância recebe 1.200, 1.300 casos por ano, e aqui embaixo, um ministro da Suprema Corte recebe 4.000 processos por ano. A pirâmide está invertida. A pirâmide está invertida. O que acontece? Porque são casos repetitivos e decididos monocraticamente. Nós não temos um Supremo colegiado, nós temos um Supremo monocrático. E aí a média do tempo é muito rápida, porque você decide coletivamente. Então, os casos são decididos por cerca de 1 ano, mas tem um processo de seleção dos grandes casos políticos, e esse, então, você não tem essa liberdade. Mesmo os casos onde tem ações de constitucionalidade, né, você vê que eles nunca passam de 10% nos tempos de hoje, em termos de decisões. Vejam o que ocorreu, não é, com em 1988, nós tínhamos cerca de 20.000 casos, não é, por ano. Já chegamos a mais de 100.000.
a emenda 45 nos favoreceu, não é? Ele cai e você passa a ter, espera-se que se estabilize em 60 mil, o que é um exagero, não é? O que é impensável, o que necessita de mais imaginação, de mais reforma. Tudo. Eu queria chamar a atenção ali, que vocês veem ali que o Small Claim Courts sobe e o Labor está mais ou menos descendo. Então, você tem o que? Administrative Law é o maior número, Consumer, Social Security subindo de uma forma muito grande. Ou seja, o Supremo, ele trabalha basicamente para questões de Estado. Estava conversando ali com o ministro Adams da necessidade de criarmos mecanismos para diques de primeira instância e diques de segunda instância para que não ocorra o que está ocorrendo, né? Agora, veja, os maiores números de casos são de direito administrativo no Supremo. E planos econômicos, até hoje, não é? Que questões fiscais, não é? Mas o grande é funcionalismo público. Quer dizer, o Brasil tem 38 artigos na Constituição sobre direitos e deveres do funcionalismo público. O Oscar disse que foi uma Constituição inclusiva, em alguns casos, excessivamente inclusiva nesse ponto. E isso explica-se pela força da burocracia com setores da sociedade. Uma boa leitura, quem quiser entender o que está se passando, é o nosso eterno Raimundo Fauro, vai explicar isso. Mas você veja, na corte, você tem 3 grandes clientes, que são o Estado, seja federal, seja estadual, você tem bancos e você tem companhias de telecomunicações. O que mostra, então, aquela ascensão do Small Claim Courts, porque é lá onde as questões de consumo e telecomunicações e bancos mais têm origem. E nessas deturpações de sistemas, o Small Claim Courts, que era para dar uma decisão na primeira instância, hoje em dia, mais uma vez a tese do ministro Jobim, não pode se pensar a reforma do judiciário sem pensar 2 personagens. O Estado, que é quem mais usa para questões fiscais, planos econômicos, pension e pensões, e sem pensar, hoje em dia, as grandes empresas reguladas, sejam bancos, seja seguro, seja telecomunicações, etc. E ocorre hoje esse paradoxo que realmente tem que ser enfrentado. Um servidor público tem 23 vezes mais chance de chegar ao Supremo do que um trabalhador com carteira assinada. Quer dizer, alguma coisa precisa ser feita. Essa é como eu imagino a função de uma escola como a nossa. Quer dizer, é de trazer essas questões, não mais na base de teorias, teses, ou mesmo de experiências estrangeiras, que podem nos dar orientações, mas dificilmente grasp the Brazilian reality. Então, isso é o que a nossa escola faz. Evidentemente que eu trouxe esse caso em homenagem, porque nós também fazemos
esse tipo de estudos, que os senhores vejam que tem um Estado que está overrepresented all the time, que são os gaúchos, aqui representado pelo ministro Adams e pelo ministro Jobim. Eles têm uma litigiosidade nata. Entendeu? Isso aí. Você vê que a Paraíba tentou ali em 2011. Isso é o tamanho das bolas diz respeito ao GNP e o número de demandas. Mas vocês veem que a Paraíba tentou, coitado, em 2011, mas foi absolutamente fracassada esse negócio. Bom, qual é o impacto desses nossos estudos? Nós temos tido alguma alegria de que os interlocutores institucionais, muitas vezes, veem, leem e entendem isso não como uma crítica, mas entendem isso como uma colaboração para o aperfeiçoamento institucional. Nós estamos numa fase que eu chamo do institutional building of democracy. Não é? Então, isso... Então, nós fizemos aqui quanto tempo demora por ministro para se publicar um acórdão referente desse ministro. Nós definimos, nosso Celso Mello ali é campeão, etc. e tal. E, um mês depois, a própria Suprema Corte alterou as suas normas com base nesses estudos nossos para tentar ver se cumpre com mais rigor. Isso. Também estamos fazendo análise de conteúdo. Então, uma das questões que o Brasil teve é a seguinte, foi mensalão um political try, né? Então, nós fizemos uma análise de discurso dos argumentos de todos os ministros durante o processo, né? Então, nós vimos a constância de determinadas palavras que estão ali, e essas palavras passam a ser as palavras indicadores não de posições, mas de temas e sugere determinados tipos de comportamento. Não é? E o que nós vimos é que tanto os juízes que condenaram, tanto os ministros que condenaram, quanto que absolveram, eles têm uma igual distribuição das palavras-chave e tudo. Então, isso é uma análise dessa, porque quando se diz que o julgamento foi político, é como se fosse uma tentativa de desqualificar e não legal ou constitucional. Então, essas análises nós também fazemos lá. O que eu trouxe a vocês, quando nós chegamos no médico, o médico faz 3 perguntas. Faz uma pergunta, qual é o seu problema? Em seguida, ele pede algumas análises, só depois é que ele prescreve. Eu fiz só a primeira parte, uma anamnese, alguns dos nossos problemas, num contexto em que o Brasil está todo comprometido com o que já se mencionou aqui, uma decisiva implementação do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Fascinating, and now we will hear from Lynn Hammergren, who has been also studying this comparatively. So, Lynn, the floor is yours. Okay, while they're finding my PowerPoint, let me thank the multitude of sponsors for inviting me here, not only to speak, but also to hear all of these interesting presentations. And I'm particularly honored to be on the panel with the 2 gentlemen. I feel outshone, but we'll try and live up to the high standards they've set.
I'm going to take you away from Brazil for a while. I was asked to speak about trends in judicial reform, particularly in Latin America, but I'm also going to add, on the basis of some recent work I've done, Central and Eastern Europe, which I think is an interesting comparison with Latin America, and also what I call the global north. And as you will see, some of my arguments have to do with that. Okay, now, can I do it? No. Isso como é? Ah, bom, okay. I'm looking at trends in judicial reform in these three regions since the 1980s. And I guess before turning to the discussion, I would just note that reform, one of the reasons for adding the global north is the argument that reform is not a one-time project. And I think that's been a mistake of many of the reforming countries in the global north, obviously not of Brazil. We're still working on it there, and I think that's very good. But no country in the world seems to be particularly content with its judicial system. And so the things always have to change. And any notion that somehow we reform and then it's okay has to be discarded. We'll turn to Brazil at the end of this very overly generalized presentation and try to place it within the trends about which I'm going to be talking. Okay, in terms of the global south and the two regions of Latin America and Central and Eastern Europe, I want to look at reform from a period starting in the early 1980s and in Central and Eastern Europe about 10 years later. The Latin American movement is interesting because although donors supported the reforms in some countries, most of the ideas about what we were going to do, what was necessary, actually came out of the region and came from people who'd been thinking about it for a long time, but with the democratic transition, they were able to act on their ideas. In Central and Eastern Europe, the donors, and particularly the European Union, had a much larger role in setting the standards and the trends and making the demands as to what would have to be changed. Interestingly enough, though, what was done in these two regions was pretty similar. And I've just listed a number of the trends there, either new constitutions or changes in constitutions to expand the rights guarantees, creations of constitutional courts, or an expansion of the power of Supreme Courts to do constitutional review, different judicial selection systems, trying to base them more on merit and reduce political influence, higher budgets and salaries, training programs, the introduction of judicial councils, which in Latin America, about half of the countries have introduced them. In Central and Eastern Europe, it's been much more. That's been a particular thing that the European Union has pushed as being essential to reform. And finally, new codes and new institutions. One big difference between Latin America and the Central and Eastern European countries is that in Latin America, alternative dispute resolution has taken a much greater hold. In Central and Eastern Europe, there seems to be a resistance to it. Another characteristic of Latin America and not of Central and Eastern Europe, perhaps for obvious reasons, is more interest in customary dispute resolution. Although I think perhaps there are groups that would benefit from it in Eastern Europe, there has simply been no recognition of this, the Roma, for example. The aim in both countries, or in both regions, was to create a judiciary that was more independent, that was a guarantor that could guarantee the Constitution and rights to all people, and that in the course of all of this would end up resolving some performance problems to which at the time no one paid that much attention, but it was things like delay, corruption, lack of access. These were assumed that would come along with the gift of more resources to the countries. Donors provided support in many countries in both regions, although I think it's important to note that the countries themselves put a lot more money into the changes, particularly in higher budgets, higher salaries, and so on. Now, if you remember to keep turning around, it's uncomfortable.
By the early part of this century, we can talk about a balance sheet. The reforms have been criticized, been opposed from the beginning, but they'd also had some sympathetic critics who had said nearly from the beginning, things are not going right, you're not doing things right. But by the turn of the century, there was concern, particularly in Latin America, it's coming later in Eastern Europe, that despite all of the investments and despite the provision of many different kinds of resources to the judiciaries, that many of the traditional complaints had really still not been resolved. The bet that if we give them more resources, if we pay higher salaries and choose the justice differently, things will work, performance will be better, simply didn't seem to have paid off. And there are still complaints about corruption, particularly in countries that had high levels of corruption. It doesn't seem to have gone down. Delay, lack of access, and politicization. And with few exceptions, and actually Brazil may be one of the exceptions, the public image of the courts and the judges has not improved, and in some cases has gotten much worse. And so the question that, of course, comes from everyone, this was a very costly investment, was it worth it? I want to talk a little bit about what some of the problems were. Proponents of reform still say not enough time, not enough money, you didn't try hard enough, much as proponents in the World Bank of the Washington Consensus said it would have worked if we'd only done it for longer. But I think there probably were some errors and oversights that can be blamed. I've listed some here, but in the interest of not going over my time, I won't go through them all. I would say one of the problems was that the reforms they grew out of ideas that had been around for some time and did not anticipate rapidly changing conditions, particularly crime and an enormous increase in the use of the courts. And so they were not prepared for that. Selection systems and judicial councils in many countries succumbed to the same politicization and corruption that was that had characterized the prior systems. And of course, the question always is: was this intentional, or was it just naivete on the part of the designers? And the answers perhaps vary by country. There were some poor structural choices. Many of the councils, I think, were just poorly designed. And then there was this failure to change old habits because I think of insufficient strategies. The reformers seem to think that if we pass a new law and give a little training, people will change. And yet we still have problems with the persistence of problems. Well, I've talked about corruption and delay, but things like police brutality, what is called symbolic orality. Many of us have attended trials in several Latin American countries only to watch the participants get up and read what they used to send in writing, and then even worse, pass it on to the other party so that they can read it, and to the judge so that they can read it. So the orality is really not there. Administrative services in many countries were no attention was paid to them. I mean, this was about judges, right? It was not about the people who run the budgets. Their innovations, and particularly I would say automation, were not used strategically. A lot of money went into automation, but perhaps not emphasizing the things that it ought, including, among other items, a good case tracking system so that judicial governance, wherever it's sat in a council or in a Supreme Court, or in the case of Eastern Europe, in some cases still the Ministry of Justice, could tell what was going on inside. And finally, and this was a term I learned in Brazil from Brazilians who were thinking about problems, a heavy dose of achismo, or the notion that this was done by lawyers who worked on the basis of conventional wisdom and what we all knew, and with little effort either to set measurable objectives or to monitor them, to see whether there were always the promise that things were going to be faster, but in most countries no one could tell you what the average time was or is now for processing a case. Now, the other point I want to make, though, is that at the same time that this was going on and not noticed by the reformers in Latin America and Eastern Europe, is that the global North was also concerned about its judiciaries, but they'd moved a step beyond politicization, corruption, while not absent, were not big concerns.
independence seemed to be satisfactory, but there was a concern about performance, and among judges, perhaps even more than among the public and governments, about efficiency and effectiveness and access and so on. And so there was an attention, there was a simultaneous attention in the global north to four main themes, which I would say is the second part of reform. Once you get necessarily the resources in place, and maybe you didn't have to start there, but we did, so that's done, these things have to be attended to. And one of them is, and I think the most important and really the key to the others, is improved governance and management of the judicial system, preferably by the judiciary. In Eastern Europe, there was a problem that you didn't have in Latin America, which was that the ministries of justice were running the courts, in many cases still are. But the idea is that this is not just that, as in Latin America, judges were in control of their own budgets and staffing, but that they were doing this with an outlook toward improving performance. It's not just that we've got the money and we'll spend it as we want, but there was a responsible governance, policy setting, and management oversight of what's happening. And then three other themes that were important but really dependent on improved governance and management to be realized. One is accountability, which in countries where judges were newly independent was perhaps understandably not stressed, but it's part of a demand now from all public institutions and not just the courts. A public service and user focus, the notion that we are judges and simply apply the law and doesn't matter what the public think has gone by the wayside. And so you find courts now being very concerned about what public demands and needs are, to the extent of doing user surveys, having conferences with users to understand what it is that you want. And finally, an interesting thing, a humanizing interest, which is a realization, once again on the part of judges, that a formal court process may not be the best way to solve many disputes that people continue bringing to the courts. Now, one answer to this is to find a way to divert them to more appropriate areas, but the other is the introduction within the courts of procedures for dealing with unrepresented litigants, the small claims courts, simplified proceedings, websites where you can download some of the papers you need to file and fill them out online, and problem-solving courts, alternative dispute resolution, and so on. And this is it's a mixed bag, but the idea is that simply that the courts have got to change how they operate in order to deal better with the problems that they're being asked to resolve. Now, we'll skip that one. And where does Brazil fit in all this? Well, first, like Peter Massetti, I would give Brazil very high scores on the first part of the reforms. And in fact, to some extent, Brazil didn't start with the problems that many of its neighboring countries did. The courts and the sector were well financed. I don't know the pre-88 history, but my sense is that even before the Constitution, many of these things were true. Merit-based selection, less corruption, and less interference by military governments than in many other countries, so that the courts had not suffered as much under the dictatorships. During so well-financed judges who are respected, who are for the most part chosen by merit. Interestingly, for the high courts, and this I guess came out of the '88 Constitution, a notion that we will try and recruit from outside. It's not a closed shop. And high caseloads and high productivity. Although I think that, and here Joachim and I have a discussion going, I'm not sure outside of the STF to what extent other courts are able to track their not just their caseloads, but what's happening to cases as well. But in any case, there is no question but what Brazilian judges decide a lot of cases. The problem is that they also generate a lot of backlog, and the cases are, as both gentlemen have suggested, rarely decided, are not decided sufficiently in the first instance. So
there may be many decisions involved before a final decision comes. Now, the second part of what I want to say has to do with Brazil's early transition to a focus on performance, and I think this is one of the things. I haven't worked extensively in Brazil for about 10 years, but it was one of the things that was apparent even while I was there in the mid last decade, which was that many Brazilian judges, jurists, ministers, the two gentlemen on the panel, were already discussing performance problems and more radical ways of going about addressing them. They were not sitting on their laurels and saying the judiciary is well financed and is resolving a lot of cases, and that's fine. I think the introduction of the Judicial Council is a good demonstration of the notion that we need a different kind of governance and management. And I do hope that the council continues. Some of the council's early decisions on nepotism, on excessive pension collection by judges were important, and also was the emphasis on statistics, not only to present to the public, which was important, but also to be able to analyze our own caseloads and our own problems. Brazil obviously was an early adopter of some of the humanizing aspects, small claims courts, the mobile courts, which are including those on boats, which were already mentioned. Those two, and there was already discussion, which I found extraordinarily interesting because I haven't heard it anywhere else. Or I have rarely heard it elsewhere in Latin America. Of the need to manage the caseload, to find some way to cut back on unnecessary litigation and unnecessary recursos, because this was obviously one of the problems that made Brazil's performance so unsatisfactory to so many court users or would-be court users. Now, at the same time, it was obvious that there was opposition, and opposition from many of the usual sources. Many judges didn't like the idea. Lawyers, of course, often benefit from delays and from the opportunity to continue litigation through various instances. And even the government benefited. The high proportion of administrative cases is an example. And I remember several people saying that if the court found an easy way to deal with claims against it, the government would go bankrupt. And when the súmula vinculante was approved as part of the reform package in 2004, the Minister of Justice, in fact, at the last moment, was backpedaling because it was clear that unless it was used with great care by the STF, there were some very large cases that might end up as a financial disaster for the courts. So I guess my question, and in part it's been answered by the earlier speakers, and I trust will be further addressed by the others, is whether this extremely positive phenomenon in Brazil of the courts and others involved in the legal process being interested in looking at performance problems and finding novel ways to deal with them has been able to continue, and to what extent the usual suspects, the opposition, who have less interest in these things happening, have been able to stem the tide. And I guess that's the question left to the Brazilians to answer, unless I get to go back at some point and look for my own answers. So thank you. Paulo, Yes, please, go ahead. minuto só. Esse banco de dados e as pessoas que lá estão disponíveis para pesquisadores, professores acadêmicos para interesses que queiram produzir conhecimento sem fins comerciais, evidente, porque tudo, mas não somente a expertise desses jovens. Aliás, ontem a Associação dos Juízes Federais do Brasil concedeu um prêmio para os melhores softwares que foram feitos para
agilizar a justiça e nós não ganhamos. Quem ganhou foram nossos alunos. Mas está à disposição dos senhores. I think we have time for a couple of questions. Do we have questions, or otherwise we move across the hall to lunch? What do you vote? Well, there is one question down there, and just if you could identify yourselves. And Washington. No, I just want to know if the professor's presentation will be available on Justice by the Numbers online or something. yes, they will, and we can email them to And if you're interested in the Supreme Court, there is 3 reports that we have issued in the last 2 years, and they are also free download at our website. It's Supremo em Números. So you can. Well, thank you very. Oh, you have a question there? Yes. Yes, short one. Yeah, please. Para Joaquim Falco, Senhor Falco, pode explicar pouco a Ação Federal 470, que foi explicado no fim do vídeo que você demonstrou? A AP 470 é o número da ação do mensalão. Você tem o nome técnico é Ação Penal 470. Mensalão é o nome com que ficou conhecido esse processo no Supremo. As the minister said, is the journalistic name. it's a good description. Okay, Whitney. I'd be interested to know what you think underlies the decline in labor cases at the higher level. Well, I'd rather say that what underlies the rise of the consumer case, in the sense. We had a period of full employment in the last 4 or 5 or 6, almost full employment, 4% or something. This happens. But this is a declining curve, I believe, if you take the Brazilian history. We used to say, what was the Brazilian, the idea of a Brazilian citizen during the empire? Was the certificate of baptism, because the church was the national register. So you voted in the church. You had to go to the church for voting. And then it changed, and then you have your labor, carteira de trabalho, is the national ID by the time of the 30s, labor law and all this. The rise of the urban industries and cities. Then it changed again. In the last 20 years, is your Visa card. Everybody gets. So is the new ID of Brazilian citizens, because you have access to credit and to things. And then it changes again. Now the ID of the Brazilian citizen, and I think that all over the world, is your iPhone. Okay. So this explains a little why. Would you? Who goes first? Oscar? No, go ahead. Get the mic is coming, and then we go here and there. Just to add to this question, I think Brazil experienced first at the labor courts level the binding precedents. It has a long tradition of the Superior Court of Labor Law to work with binding precedents. That's what we adopt to the other courts. So this is also one reason why you have a declining number
of cases. I think it's a more entrenched logic to the labor law that you have collective cases and also that you have binding precedents. So the courts are very, very efficient. And besides, it's easier for you in the labor court, even 10 minutes before the audience, you get an agreement. So it's a very, there is the culture of the agreement in labor courts. Even if people think, as Minister Jobim said, is a second-class justice, it is a much more efficient and much more innovative sector of justice. A lot of things were transported to the rest. Yes, Peter. This is a question for Minister Jobim. You spoke about the labor courts being regarded as somewhat inferior by other judges. Is there any discussion about abolishing labor courts or reducing their jurisdiction? I think there was at one time. And is that a real prospect? Para a eliminação da Justiça do Trabalho é zero, ou abaixo de zero. A questão veja, de 88 para cá, está aumentando a competência da Justiça do Trabalho, amplia-se. Inclusive agora já há casos de direitos ambientais relativos ao ambiente de trabalho, que é da competência da Justiça do Trabalho. Está aumentando substancialmente. O problema da consideração é um problema meramente acadêmico. Ou seja, os juízes do direito civil, direito administrativo, acham que esta matéria é uma matéria... Todo mundo acha que a matéria que ele é especialista é a melhor matéria do mundo. Isso é assim. Você pega qualquer discussão de acadêmicos, cada acadêmico é um superior ao outro na sua matéria. Então, esse desprestígio é meramente decorrente dessas virtualidades. Agora, não há nenhuma possibilidade, houve um momento em que se falou na extinção da Justiça do Trabalho, mas hoje não se fala mais. Hoje há um discurso, digamos, residual em relação a isso, e ela está se afirmando cada vez mais em relação, inclusive, às situações específicas da situação do trabalho. Então, esqueça essa questão da extinção da Justiça do Trabalho. E também tem um ponto, Paulo, se me permite, que é o seguinte: o desprestígio não é da Justiça do Trabalho. O desprestígio que o ministro e nós experimentando são das associações. Então, é mais uma disputa interna entre associações, número de associados, origem das associações. Não tem nada a ver, nesse nível, com menos justiça do trabalho ou não. Okay, and I think the last question... Yes, go ahead. Miguel Carter, eu gostaria de parabenizar o Woodrow Wilson Center por esse evento e os participantes. E essa é uma pergunta que seja talvez para os panelistas das duas falas. E tem a ver com o fato de que é evidente que o Brasil tem feito grande progresso em termos democráticos aqui dos 30 anos que passaram até agora. E é evidente também que tem trilhado e avançado muito na constituição de um Estado de Direito que seja mais funcional, mais ágil. Mas isso é montado acima de uma sociedade que, historicamente, tem sido muito, muito desigual. Então, a pergunta que eu tenho é: qual é o impacto dessa desigualdade histórica, que ainda é muito atualíssima no Brasil, desigualdade social, econômica, racial, no desenvolvimento e nos desafios que o Poder Judiciário tem para frente? E eu gostaria de salientar um pequeno exemplo. Eu acabo de publicar um livro de quase 500 páginas sobre a questão agrária no Brasil. Há mais de 20 anos que me dedico para compreender essas dinâmicas e as lutas que isso tem provocado no campo brasileiro. E um dado, pegando informações do INCRA, do órgão oficial do governo federal, é de que 1/3 do território brasileiro é terra grilada ou é terra que não está cumprindo a função social de uma propriedade rural, que é a cláusula da Constituição que regula esse tipo de propriedades no campo. Então, o fato de um dado desse tipo, que eu acho que em qualquer outro país do mundo seria um grande escândalo, 1/3 do território, mais ainda num país do tamanho continental como o Brasil, não fazer parte da discussão
cotidiana, pública dos debates nesse país, eu acho uma coisa interessante e também fala muito um pouco do que é o impacto dessa desigualdade, porque a gente sabe que o Brasil tem um dos genes mais desiguais do mundo na questão da propriedade da terra. Fala muito do impacto dessa desigualdade, não só no tipo de conversa pública que existe no país, mas também na forma em que o judiciário atua com relação à tamanha ilegalidade que existe nessa relação de uso e abuso da propriedade da terra no Brasil. Ok. Who would like to... Quem gostaria de comentar? Primeiro, eu não creio que a questão da desigualdade tenha a ver com genes, seja uma questão genética de qualquer cultura e de qualquer país. Nos últimos anos, nós temos visto que a desigualdade no Brasil tem diminuído muito mais do que em vários países desenvolvidos. De modo que não considero que você nasça com um DNA de desigualdade. É a sociedade quem constrói isso, né? O Brasil tem dado evidências totais de luta pela desigualdade. Especificamente, eu comecei a minha vida sobre questões de invasões urbanas, ou seja, a questão da titulação de propriedade nos grandes centros urbanos. Esse é um problema que nós temos ainda, uma grande parte. Tem sido lá reduzido. Em alguns estados tem passado leis em que permite ao poder público regularizar as posses nas terras pertencentes aos estados e à prefeitura, mas esse é um problema que nós temos que enfrentar, sim. Just one clarification. I think Miguel was referring to the Gini coefficient, which is a measure of, but be it genetic or statistic, the fact that the Gini coefficient in Brazil has been also improving. I got it. Brazil I thought it was genes. Yeah, no, Brazil is also less unequal today than it was 10 years ago or 15 years ago. Obviously, still very unequal, but less than, so the trend... But the trend is different from the trend of other countries. Yeah, including this one, by the way. No, where I'm not talking no, but in this one, I recommend to you Robert Putnam, the book called Our Kids, which is really, I have been here for 35 years and I will stay here, and I have kids here and I have grandkids here, and it's quite interesting to see the structural inequalization of the United States. So it is, those things have to be seen, obviously, in comparison. Ministro, last word. Eu creio que a questão da desigualdade no Brasil, nós temos que observar o seguinte. Nesses últimos 18 anos, nós tivemos um primeiro momento, que foram os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu algo que era importante para o Brasil, estabilidade fiscal. E já o governo Lula iniciou um processo, viabilizado inclusive por essa circunstância, iniciou um processo de inclusão social. E a inclusão social, ou seja, trazendo setores que estavam fora da área de consumo, inclusive, trazendo esses setores para dentro do processo ativo da economia. Isso também é causa de litigiosidade. O fato de você emergir estava afastado da possibilidade de chegar a isto. Agora, em relação às questões relativas à terra, nós temos ainda tremendos problemas em relação à terra, não tenha dúvida nenhuma, mas é algo que está sendo gerenciado, ou seja, vai avançando para resolver o problema. A questão é que você não resolve problemas relativos ao desenvolvimento do problema agrário pelo ramo judiciário. Ou seja, o judiciário não tem condições de solver esse tipo de conflitos, considerando a natureza do conflito. Lembre-se bem que o grande problema que surge com os direitos econômicos e sociais, que são direitos a uma prestação, são direitos que têm custos. Já os direitos civis e políticos não têm custo nenhum. Basta um mero exercício do direito para a sua satisfação, ao passo que os direitos à saúde, à propriedade, etc., são direitos que dependem da capacidade do Estado de produzir essa solução.
E lembra-se bem que nós não podemos pensar que esses problemas são problemas da nossa geração. Temos que lembrar que essa discussão é uma discussão sobre o tempo histórico de um país e não o tempo histórico individual. E o tempo histórico individual não é um ponto de referência para isso tudo. Well, unless there are any, well, I think Oscar had the last word here, and amazingly, we'll be on time for lunch. Okay. So Miguel, thank you for the question. In fact, I had a point on this on my presentation, but I was running out of time, so now I'm taking back this time, and we didn't agree on that. Obviously, inequality has a major impact on implementation of rule of law anywhere in the globe. If you take how people are dealt by the criminal justice system in the US, if you're poor and if you're not, there will be difference, and there are a bunch of literature talking about this. And how immigrants are dealt in Germany and Germans are dealt in German. So always there is this structural inequality would affect how law is distributed. So I think this is a major point. I think the case of Brazil has some peculiarity because inequality is not just structural in society, but it's extremely profound and persistent. So this changes the notion that people have of their relation with law. So you have people that feel that they are invisible regarding the law, other people that are excluded, other that are privileged, so the law do not affect that. So I think, yes, structural inequality, as in South Africa, Brazil, Colombia, has a great impact on the relationship of people with the law. I think what we are seeing in the last 20 years is a slow shift of this a relationship of people with the law. Because it's not just a matter of changing your social and economic condition, but your social and economic status. And I think that's where we are improving. It's very slowly, and we are never happy with that, but you can see signs, and the trials of Mensalão and the others are a sign that you're not accepting people that feel they are above the law anymore. Okay. And also you have cases where people that would be under the law are being protected by the law. So I think we are seeing a change in this last few decades. Well, I would like to ask for a round of applause for Minister Jobim, Len, and Professor Falcão. Believe it or not, we are in 10 seconds, we have to be at the other side, because we are on time. It's amazing. This clock is wonderful. It's now 1 p.m. Gostei muito. Do senhor também, mais coisas para pôr meus livros.